É rápido essa aula, não vai ser muito longa, não. É uma aula muito simples, é uma continuação da última aula que nós tivemos sobre tempos gráficos. Só que aqui eu quero acrescentar, porque a gente vai fazendo em doses homeopáticas aqui, porque se eu fizer uma aula e colocar tudo numa aula só, eu vou mais confundir vocês do que ajudar, né? Do que elucidar. Então, a ideia é que vocês eu passe o conteúdo, aí vocês fiquem uma, duas, 3 semanas aí, um mês, vendo, verificando, exercitando, para que esse conteúdo comece a fazer sentido, e aí a gente vai prosseguindo, porque senão, se eu for fazer um intensivo, passar tudo num dia só, ficar um dia inteiro fazendo aula, vocês vão sair daqui com, igual o cara falou, com a congestão cerebral. Então, não que seja difícil o conteúdo, mas é porque é muito detalhe que às vezes você vai falar assim, isso é a coisa mais difícil da face da Terra, desisto. Entenderam? Então, vamos lá, vamos partir do princípio aqui. Na última aula que nós fizemos, vocês estão me ouvindo bem aí? Tá? Na última aula que nós fizemos, tá? Deixa eu só mandar aqui. Tá, aqui. Na última aula que nós fizemos, eu falei sobre a questão do tempo gráfico, né? De diferentes tempos gráficos. Então, eu falei para vocês que para utilizar um gráfico ou de 5 minutos aqui, ou 12R, 15R, 20R, o que fica melhor para vocês aí. Mas, junto a ele, um gráfico de 60 minutos e um gráfico de 240 minutos. Esse aqui do 240 minutos, vocês podem usar tanto ele quanto o diário, tá? Só deixar um adendo aqui. Ou esse, ou o diário, o que vocês acharem melhor, tá tudo bem, ok? Perfeito? Tá? Por quê? Qual que é a ideia aqui de vocês terem três tempos gráficos? Como é que o mercado se comporta? Como é que é o comportamento do mercado? Inclusive, hoje eu dei uma aula pro Daniel mais cedo, ficou bem claro para ele isso. Eu explico isso todos os dias, mas às vezes as pessoas estão na sala, ele está eufórico, está naquela euforia toda de operar, acaba não prestando, ou está fazendo qualquer outra coisa, está trabalhando, está no escritório, enfim. O mercado é o seguinte: se uma vela fecha aqui positiva e a outra imediatamente não vem a favor, ela vai continuar. Agora, se uma vela sobe e imediatamente a outra, na abertura dela, não vai a favor imediatamente, ela vai voltar. No mínimo aqui, 25%, mas vai voltar. Isso é fato. A cada, isso é dado real, a cada 10 vezes que ele toca um topo ou um fundo anterior e não rompe imediatamente, 9 vezes dessas 10, ele vai voltar no mínimo 25%. Isso é fato, ok? Isso é fato. Mas aí, o que que acontece? O que que todo mundo está buscando aqui? Todo mundo está buscando, todo mundo quer o gatilho. Eu quero a entrada, e é o erro que 99% comete, e é por isso que 99% perde. Primeiro porque coloca o carro na frente dos bois. Porque você vai ao médico, o cara vai te atender se ele não tiver terminado a faculdade, feito especialização, né, feita residência, especialização, não. Ele tem que estar fazendo estudo. Ele não, passei no vestibular de medicina, vou começar a atender. Não é assim. Acabei de me matricular, passei no vestibular de direito. Vou advogar? Não, primeiro ele tem que estudar, ele tem que formar, tem que estagiar. É um processo. Aqui é a mesma coisa, só que todo mundo quer já começar operando. E aí pega um vídeo no YouTube, pega qualquer coisa que aparece aí na internet e quer fazer achando que vai dar certo. Não é bem assim. Então, a primeira coisa é entender o mercado.
Então, para entender o mercado, primeiro eu tenho que parar de preocupar com operar. Ah, mas eu já gastei com curso, eu já gastei. Aí, meu amigo, é outra coisa. O tempo que o daqui para trás já foi. Agora, você tem duas oportunidades. Ou melhora daqui para frente, muda, porque se não deu até hoje certo, é porque tá fazendo errado. Ou efetivamente faz outra coisa. Então, o que que eu preciso aqui? Eu preciso entender o mercado. Então, como o mercado funciona? Se efetivamente, quando a próxima vela abre, eu continuo tendo a agressão, que é o que move o mercado vai continuar dando direção. Mas se após a abertura, quando essa aqui fechou, a próxima que abre, eu entro ou a agressão na ponta contrária, ou o que a gente chama de absorção, que é muito mais poderoso que a agressão. Por que que a absorção é muito mais poderosa? Porque a agressão leva o mercado. A absorção devolve o mercado. Ela consome tudo aquilo que está sendo agredido e reagride com mais. Então, ela, além dela absorver tudo aquilo que está entrando na agressão, ela absorve e entra pesado. Então, ela vai entrar 2, 3, 4, 5 vezes mais lotes do que em maior velocidade do que a agressão. Por isso que o mercado volta. Então, quando eu tenho agressão, o mercado continua. Quando eu tenho absorção, o mercado volta. Então, só tem dois movimentos que o mercado faz. Ou ele vai subir, ou ele vai descer, ou ele vai estar lateral. Né? Aí você falou, então é três, subir, descer, lateral? Não, porque subir e descer é tendência. Então, ou ele está em tendência ou ele está lateral. Tendência é quando uma vela após outra vai na direção, para cima ou para baixo, não importa. E lateralidade é efetivamente quando uma vela não continua o movimento anterior ou volta no mínimo 25%. Isso acontece no gráfico de 1 minuto, 5 minutos, 1 hora, um dia, uma semana, um mês e qualquer outro gráfico. Todos os gráficos vai ter o mesmo comportamento, porque esse é o comportamento vela a vela. Então, uma vela pode ser uma vela, pode ser uma perna, pode ser um dia, pode ser uma tendência inteira. Então, se eu sei que esta é a verdade do mercado, eu posso ou utilizar um gráfico de 1 minuto para ficar fazendo esse cálculo de 50 pontos, 30 pontos, 100 pontos do índice, 1 ponto, 2 pontos, 5 pontos do dólar, ou eu posso utilizar do gráfico diário para entender, poxa, olha o diário, aqui não rompeu. Se aqui não rompeu, a vela abriu com gap de baixo e não abriu no fundo, nem na mínima. Se ela abrir no ponto intermediário, eu posso comprar aqui? Não, eu vou esperar o quê? Ela vira aqui, porque se ela chegar aqui e romper imediatamente, ela vai continuar, porque o mercado ele vai buscar sempre 100% da volatilidade do período. Menos que isso é exaustão. Se ele chegar a 50%, significa que o mercado não vai continuar. Então, se ele rompeu aqui, a tendência é que ele busque 100%, ou no mínimo 25%, ou 12%, que é o 11,8%, que seria um falso rompimento. Mas até aí é outra coisa. O fato é que chegou aqui, não rompeu, o que que acontece? O mercado volta. Chegou aqui, rompeu, olha lá, aqui rompeu, ó, tá vendo, ó? O que que o mercado faz? Ele vai embora. Ficou acima, amanhã, por exemplo, o que que a gente tem aqui o dia de hoje? Amanhã, se o mercado abrir aqui, ó, e não romper, ou mesmo que ele rompa, ele vai vir 25%, ficou acima de 25%, o que que ele vai fazer? Compra. Então, se eu sei que esse é o movimento, tá aqui o que eu preciso. Gráfico diário. O diário é meu guia. E por que que o diário é meu guia? Porque eu faço day trade. Entenderam? Se eu faço swing trade, meu gráfico é semanal, mensal. Se eu faço day trade, meu gráfico é diário. Se eu entendo isso, acabou. Tá tudo perfeito. E aí, dentro do diário, eu vou ter um gráfico intermediário, 60 minutos,
Opa, 60 minutos. E o gráfico gatilho, 5 minutos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 15R, 12R, 10R, 5R, aí é com você. Simples, simples, simples. E como é que eu vou ter essa confluência? Se o diário, isso aqui é um fundo, se o diário abre nesse fundo aqui amanhã, os 5 minutos abre subindo, os 60 minutos obviamente vai abrir subindo. Então, os 60 minutos vai estar compilando aqui. Eu vou comprar. Se ele abre desse topo aqui, 5 minutos não rompe 1 milímetro para cima, 5 minutos, 11R, 12R, 15R, 1 minuto, não importa, eu vou vender. Agora, se ele abre aqui no meio, o que eu faço? Nada. Porque o mercado, o que o mercado é? Busca incessante por liquidez. O mercado ele quer te vender caro e lhe comprar barato. Se ele chega aqui e precisa realizar a compra, ele vai precisar vender. Então ele vai começar a comprar mais para atrair o quê? Comprador para ele vender. Se ele precisar vender aqui, se ele precisar comprar aqui, quer zerar, ele vai vender mais para atrair vendedor para ele comprar. Então ele sempre vai te vender mais caro e sempre vai te comprar mais barato. Se você entra em zona intermediária, você vai entrar em zona de liquidez ou zona de preço médio. Zona de preço médio, ele pode ir para qualquer lado. Então a chance de você tomar stop é muito grande. Por isso mesmo que todos os dias, quando eu faço a pré-análise ali no dia, eu falo, gente, swing é só aqui ou só aqui. Qualquer coisa entre esses dois é scalp. É assim ou não é que eu falo todos os dias? Né? Então, você vai esperar. Se ele abrir no meio, e aí vai entrar o gráfico de 60. Imagina que ele abriu no meio. Aí a vela desceu. Desceu, 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 desceu. Rompeu. Ficou aqui abaixo. Só caiu no de 60, na hora que deu 10 horas da manhã, o de 60 abriu e não rompeu 1 milímetro para baixo, como aconteceu aqui, ó. Tá vendo? Não rompeu 1 milímetro para baixo. Os 5 minutos, 5R, 10R, 15R, o que você quiser aí, que é um gráfico menor, já parou, fez a subida e fez o reteste, ou seja, fez um W no fundo. Você vai esperar o quê? Nada, é comprar. Entenderam? Da mesma forma, se fosse o contrário, subiu, você vai esperar o de 60 fechar. O de 60 fechou. E por que os 60 minutos? Porque os 60 minutos, 1 hora, é um tempo-chave. Por que é um tempo-chave? Como eu já expliquei para vocês, o mercado, o cara quando ele começa a comprar aqui, ó, aqui ele começou a comprar, porque o mercado veio até aqui, isso aqui é absorção, a sombra é absorção, o corpo é agressão. Então ele absorveu, significa que ele colocou, ele absorveu tudo que entrou na venda e foi apregoando muito mais contratos na ordem, na compra. Só que cada vez que ele consome um preço aqui, esse lugar fica vazio. Ele precisa ser preenchido para que não haja uma absorção contrária. E se houver, ele dá tempo dele contra-atacar. Então ele compra, ele renova, porque é comprar no preço mais alto, só que antes de renovar, ele preenche aqui com o contrato. Aí ele consome aqui, renova, mas antes preenche aqui. Então ele vai compra, nesse caso da compra, né? Ele agride, enche aqui, preenche, ancora, renova. Agride, ancora, renova. Agride, ancora, renova. Então quando ele chega aqui em cima, aqui nesse preço aqui, ele está muito posicionado. Ou seja, ele está com risco muito grande. Se ele chegou aqui em cima com 100 lotes, ele tem mais 1.000 aqui apregoado entre os preços aqui. Então a chance dele perder dinheiro é muito grande. Então ele precisa fazer o quê? Ele precisa realizar, mesmo que ele precise continuar comprando, ele precisa diminuir o risco dele. E aí o que ele faz em um determinado tempo? Ele compra um volume maior, por isso que você tem essa explosão aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele compra um volume maior para que atraia outros compradores que vão comprar no rompimento de topo anterior, ou se for vendo rompimento de fundo anterior, mas nesse caso aqui da compra, para ele fazer o quê? Para ele vender para essas pessoas que entraram comprando, ou seja, para o varejo. Ele começou comprando aqui, ele está com muito risco, e ele começa a despejar os contratos dele aqui. É por isso que o mercado volta, e é por isso que a gente vai ter, entre aspas, essas coincidências aqui, ó.
Tá vendo aqui? Ou seja, o suporte e resistência é na mesma região. Não é que aqui seja forte, é que aqui significa que nesse período aqui, por exemplo, o máximo de tolerância a risco que os players estão suportando. Compreenderam ou não compreenderam? Entenderam? Porque o que determina um suporte à resistência não é a região. O que determina um suporte à resistência é a tolerância a risco. E aí, como é que eu sei que é um suporte? Que é uma resistência? Chegou aqui, ó, começou a absorver e agrediu. Aí agrediram de novo. Chegaram a ver aqui, absorveram e agrediram. Correto? Aí romperam, abriu rompido. Só que abriu fazendo o quê? Absorvendo e agredindo. Aí os vendedores absorveram, agrediram, chegaram a agredir até aqui, mas os compradores absorveram e agrediram. Aí chegou aqui novamente, absorveram e agrediram. Aí aqui, absorveram e agrediram. Romperam. Rompeu. E aí eu falo que é sempre 100%, né? Se você pega esse esse fundo aqui, né, esse topo aqui que ele tava tendo de absorção e joga para cima, Ctrl C, Ctrl V, perdão, pessoal. Olha lá, 100%, tá vendo? 100%, ou seja, o dobro da volatilidade, o dobro da tolerância, o dobro do risco. Por quê? Começaram a agredir mais alto. Eles realizaram o parcial, levaram o mercado para um patamar mais alto, que é, repito, é o que ele sempre vai buscar, 100% da volatilidade do período. Então, é por isso que o mercado tem essas coincidências, entre aspas. Boa noite, boa noite. É por isso que o mercado tem essas coincidências. Então, a primeira coisa que a gente deve prestar atenção é no comportamento. Eu tenho o diário como o ponto máximo de volatilidade do período, tá? E eu tenho 60 minutos como meu gráfico guia. Então, todo gráfico horário, ele vai me trazer uma oportunidade. Então, levando em consideração o movimento da vela, que é, repetindo, se a vela sobe e a outra imediatamente continua sendo agredida, ela vai continuar, ou para baixo, não tem problema. Nesse caso, estou dando exemplo de alta, mas pode ser para baixo, mesma coisa. E se a vela sobe, nesse caso aqui, e a outra não entra a absorção imediatamente, o mercado, na hora que ela fecha, imediatamente não vai a favor, o mercado vai voltar no mínimo aqui 25%. Então, se eu sei disso, isso acontece em qualquer tempo gráfico, eu vou utilizar o tempo gráfico a meu favor. O diário eu já sei quais são os pontos maiores de swing, que aí eu consigo pegar 1.500, 2.000, 2.000 e poucos pontos, mas nos 60 minutos é minha oportunidade de pegar 500, 600, no mínimo aí 350, 400 pontos num gráfico de 60 minutos. Então, se um gráfico de 60 minutos, que é o gráfico horário, por que horário? Porque ele está muito posicionado naquela posição, ele está chegando ao seu limite ápice de risco, eu vou. A vela imediatamente não foi a favor, nos 5 minutos, no 5R, no 12R, no 15R, dependente de qual seja o gráfico, mas no menor, ele deu a exaustão, eu vou mostrar daqui a pouco, e começou a voltar, é a minha deixa. Compreenderam ou não compreenderam? Ficou claro? Então, aí, como é que eu vou melhorar essa visão? Lembra que eu falei que o mercado é tolerância a risco? O mercado é agressão versus absorção? Se o mercado está forte, ele vai tá sendo agredido, então ele vai estar sempre na direção. Agressão, agressão. Está forte, correto? Então, enquanto isso aqui acontecer, vai com Deus. Quando começar a entrar a absorção e o mercado parar de se deslocar, olha o volume dessa vela, olha o volume dessa vela anterior. Essa vela próxima aqui, ela tem praticamente o dobro de volume da vela anterior. Então, o mercado foi forte. Então, a tendência natural, já que ele está forte, era de quê? Dessa outra vela aqui fazer o quê? Continuar o movimento. Vocês concordam comigo? Porém, contudo, o que que eu tenho? Eu, eu tenho uma vela aqui. Houve a absorção aqui.
A próxima vela absorve, parou positiva, porém aqui, ó, sem nenhum deslocamento. Então, quer dizer, eu tenho uma exaustão de movimento. E eu tenho aqui, já medido aqui, praticamente 250, né? Isso aqui é basicamente mais de 50% de diferença aqui. 250% mais desse fundo aqui, 200% de volatilidade, de rompimento desde esse fundo aqui. Então, eu vou entender que tem gente muito posicionada aqui que eles vão, no mínimo, realizar uma parcial. E é o que acontece, tá vendo? Ó? Então, é minha deixa. Aí, nos 5 minutos, o que que acontece nos 5 minutos? Aqui porque acabou o mercado. Tá vendo, ó? Houve deslocamento, tá vendo? Aí ele volta, absorve, ele tenta romper, mas ele fica abaixo, olha lá. Venda aqui, stop aqui. Aí o alvo aonde? O alvo vai colocando. Primeiro alvo, 50%. Rompeu, 75%. Rompeu, 100%. Veio a 75%, voltou lá e, obviamente, aí acabou o dia, estava voltando. Se não vendeu aqui, aqui era uma outra oportunidade. Aqui a gente está falando do final do dia, mas se a gente voltar o gráfico, a gente vai ver isso 1 milhão de vezes. Então, além de eu olhar, além de olhar a continuação ou a não continuação, que é o movimento normal de uma vela, o que que eu vou olhar? A falta de continuação. Ou seja, aqui eu tive um mercado que acelerou e, principalmente, aqui eu tive uma vela zero, porque aqui era onde fechou o mercado. Aqui é onde ele abriu. Então, aqui eu tenho uma vela que eu vou chamar de vela zero. Essa aqui é a vela zero. A vela um é 50% do valor dela. Maravilha, não tem problema. A vela 2, 100% do valor dela. Provo isso fazendo o gap, ó. Jogar o gap para frente. Aqui. E colocar aqui, ó. E jogar para baixo. Ó. Tá vendo? 100%. E aí, quando ele rompe, se eu der um Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, ele vai aonde? Ele vai a 50%, ou seja, exaustão de movimento. E como é que eu vou olhar isso aqui sem precisar fazer essa medição? Muito simples. Então, eu tive, deixa eu dar um zoom maior aqui para ficar legal para vocês. Eu tive, então, a vela zero, vamos redesenhar ela aqui de vermelho. Eu tive a vela zero, que é daqui para cá, vela zero, vela zero. A vela um acelerou, continuou. A vela 2 continuou. Olha aqui, ó, nem 1 milímetro para cima, tá vendo? Maravilha, vai com Deus. Você está preocupado com o que aqui? Com nada. Não tem o que fazer. A vela 3 fechou, já com certa absorção. A vela 4 faz o quê? Não se afasta, praticamente respeita a mínima, volta e fica acima do fechamento. Vai buscar do mínimo 25%. Pronto. A vela 5 rompeu? Não, vai continuar o movimento. Vai buscar 100%. Pronto. Entenderam ou não entenderam? Compreenderam aqui o que eu estou dizendo para vocês? Olha o tamanho do gap, mas ele continuou se afastando, continuou se afastando, continuou se afastando, até que o afastamento não aconteceu mais. E muito pelo contrário, houve a absorção. Olha lá. O pavio é a absorção junto com a agressão. Então ele provou por A mais B que não tem mais venda. Os vendedores estão fracos, ou seja, entregaram o ponto, estão realizando. Mas por que que isso acontece? Porque quando chega aqui a galera começa a vender, porque todo mundo é São Tomé, né? O mercado hoje vai despencar. Fulano de tal já fez 1.000 pontos, fulano de tal já fez 1.500, fulano de tal já fez 2.000 no dia, o outro já fez 10.000, meu trader favorito já fez 100.000. Eu também não vou ficar de fora. E todo mundo começa a vender. E aí, quando todo mundo começa a vender, eles, muito obrigado, agora eu vou começar a comprar. Oi, certo, certo.
Pode, não tem problema algum. A única coisa que você tem que prestar atenção, porque o mercado ele busca cessante por liquidez. Aqui ninguém vendeu. E eu garanto. E por que ninguém vendeu? Porque ele desceu direto. Porque se alguém tivesse vendido aqui, primeiro ele teria subido, depois ele teria descido. Entendeu? Se todo. Porque como é que funciona o algoritmo? 80% do mercado brasileiro, tá? 80% é algoritmo, tá? Tanto que se você coloca lá no livro de ofertas, no Times and Trades também, se você, você colocar, não colocar em ordem original, colocar em normal, você vai ver que vai estar entrando de um em um lote, dois em dois lotes, cinco em cinco lotes. O que que é isso? CHFT, porque o player ele não pode mostrar a real intenção dele. E ele tem que manter uma frequência de compra para que ele leve você, ele induza você a entender que ele quer comprar. Ele quer comprar. Só que ele quer que você pense que ele vai continuar comprando mais, apesar de ter deslocado determinado ponto, para que você comece a comprar, para que ele faça o quê? Para que ele te venda. Porque a ideia é como se ele fosse um feirante, é como se ele fosse no Ceasa pela manhã, comprasse lá o legume, verdura, né, mais barato, levasse para a loja e vendesse para você mais caro e realizasse o lucro. Basicamente é isso. Então 80% é algoritmo, só 20% é manual. Então, o algoritmo funciona o seguinte, isso é legal, e é por isso que vocês viram liquidez para o mercado. A liquidez, pessoal, não é a briga entre comprador e vendedor. A liquidez é onde efetivamente está a realização. E aonde é a realização? No seu stop. Por quê? Repito, todo mundo acha que stop é apenas um stop. Stop não é stop. Stop significa que você aceitou um prejuízo. O que é isso? Vamos repetir para ficar bem claro, principalmente para quem está chegando, para quem é mais novo aqui. Se você está comprando a 10 com expectativa de alvo, vou colocar aqui TK de take profit, a 20, mas você, como esperto, colocou um stop loss a 5, na sua cabeça, que é o que te ensinaram, você está comprando a 10 porque é o preço que está no mercado. O mercado vai chegar a 20 porque ele já foi lá e veio de lá. Mas por desencargo de consciência, você coloca um stop a 5 porque você, dentro do seu plano de trade aí, a sua razão é 2 para 1, correto? Correto? Isso é o que ensinam para todo mundo. Só que eu não ensino que o mercado é ordem oco. O que é ordem oco? Ordem, cancela, ordem. Uma ordem de compra precisa de uma de venda para ser cancelada e uma de venda precisa de uma de compra para ser cancelada, correto? Então, se você compra um contrato e imediatamente se entrar vendido com mais um, ele não vai fazer um head, ele vai cancelar. Para você virar a mão, você teria que, se você comprou um, você tem que entrar com dois, que aí ele cancela uma de compra e vira vendido na outra, e vice-versa. Então, para você, você comprou algo que vale 10 porque você só consegue comprar mercado, mas que na sua cabeça tem o potencial de chegar a 20 porque já veio de lá e tem volume comprador, você está acompanhando a planilha quântica do seu trader favorito que falou que o estrangeiro entrou comprado, e você está com aquela baboseira toda, e aí você compra. Aí o algoritmo veio de 1, ele está a 10, ele saiu de 1. Ele saiu de 1, foi a 20, voltou a 1 e está a 10 aqui. Só aí você colocou seu stop a 5. Aí o algoritmo fala assim: olha que interessante. O fulano de tal acabou de me comprar 10, é porque vale 10. Algo que vale 20, porque eu vou levar ele lá e vou vender ele a 20. Mas ele aceita aquilo que ele está comprando, me comprando aqui, porque está comprando ele a 10, me revender a 5. Olha que interessante. Ele aceita, você comprou 10 e você quer revender a 20, mas você também aceita revender a 5. É mais ou menos o seguinte: você acabou de comprar um iPhone desse novo aí por 10 mil reais e você fala assim, ó, eu aceito, você quer me comprar de volta? Não gostei dele não. Você pode me pagar 15 nele,
Ou então, 5, você decide qual preço você quer pagar. Eu vou querer pagar qual preço no seu telefone? Eu vou querer pagar 5, correto? Pronto. Ele vem cá, então, busca o seu stop. E depois que ele buscou o seu stop, porque o que, que ele fez aqui? Ele vendeu para você porque você comprou, então a mão dele está zerada, porque quando todo mundo começa a comprar, ele vende para todo mundo, mesmo que ele esteja comprando, ele vê a 1. E o stop da galera está em 5, ele vem cá, tudo aquilo que ele vendeu, essa diferença que sobrou, que esse spread entre o 10 e 5, ele vai começar a vender. Por quê? Ele vai começar a encher a mão para chegar aqui, tudo aquilo que ele comprou, que ele vendeu aqui, ele vai comprar aqui aonde? Na sua realização de lucro. Aí ele vem cá, revende para você. Aí zerado aqui, o que, que ele faz? Ele sobe e vai lá 20. É o que a gente chama, tá lá no meu livro, tem 2 livros meus explicando isso, de stop, hunt, de hunter, caçador. Entenderam ou não entenderam? E aqui no Brasil a gente chama de carinhosamente de quê? Liquidez. Isso é liquidez. Ele vem buscar o lucro dele aqui, que é você quem dá. É por isso que vocês são tão importantes para o mercado. É por isso que tem tanta propaganda, é por isso que tem tanta plataforma de graça, tem curso de graça. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando o produto é gratuito, significa que o produto é você. Entenderam ou não entenderam? Então, vocês são a liquidez. E olha que interessante, como ninguém presta atenção no que é verdade no mercado, porque está todo mundo tão eufórico em operar que negligencia uma coisa simples. Sabe qual que é a coisa simples? Se você pegar qualquer trader americano, ele fala o seguinte: ao invés de você, se você quer comprar num determinado ponto e dentro desse seu trading plan você tem um stop loss, não compre onde você quer comprar, compre onde você colocaria o seu stop. Entenderam ou não entenderam? É porque lá é que está a liquidez. Entenderam? E por que ele te avisou isso? Porque o que todo mundo faz? Qual que é o erro que todo mundo comete? Todo mundo espera romper, ou seja, o mercado já está no lucro. Todo mundo quer ver o mercado em lucro para comprar. Por que todo mundo quebra em ação? Porque o cara espera a ação subir 5, 6, 7% para comprar. Aí o player fala: ah, que maravilha. Pô, vou vender para esse cara. Compra aqui, filho, ó. Toma. Aí ele volta lá, pega o stop do cara e volta a comprar lá embaixo baratinho de novo. Entenderam? Você tem que fazer o jogo como ele é jogado. Você tem que entender a mente do player. Se o player ele veio aqui, houve um deslocamento, o primeiro deslocamento do gap é a vela zero, porque o mercado, nosso mercado, ele tem leilão pré e pós-market. Pós-market até que não tem tanta movimentação em relação ao fechamento, mais o pós-market. Agora, o pré-market, ele geralmente ele vai ter um deslocamento. E esse deslocamento diz muito, porque se, por exemplo, se essa vela abrisse aqui também e começasse a subir, eu já posso comprar? Depende. Se for um fundo anterior, sim. Se não for, deixa ele subir. Porque se ele ficar até 50% do gap, seja para cima ou para baixo, significa que ele vai voltar no mínimo na abertura, e se ele perde a abertura, aquele dia é um dia de tendência de baixa. Agora, se ele rompe os 50%, a tendência é que ele vai fechar o gap. E aí é a mesma coisa. Se ele fecha o gap e não rompe, ele vai voltar no mínimo até 50% ou abertura. Então você tem uma deixa de uma boa negociação aqui, uma boa chance. E se ele rompe, deixa ele ir, porque ele vai ser um dia de alta. E aí como é que eu vou comprar aqui? Se ele vir aqui de baixo e romper o gap, ele vai romper, ele vai voltar para retestar o gap, vai absorver e você pode entrar aqui, não tem problema algum. E aí, respondendo, né? Parece que eu dou uma volta danada para responder a pergunta sobre a venda aqui. Não tem problema você vender. O que você tem que prestar atenção é que, se você vendeu aqui, o seu stop é um tique acima disso aqui. Entenderam ou não entenderam? Por quê? Se ele ficar acima disso aqui, ele vai buscar no mínimo 25% disso aqui. Então não vale a pena. E aí eu vou numa questão que é um tabu para todo mundo, porque vocês aprendem errado a questão do stop. Porque pregam
promovem aí fora que o stop tem que ser técnico. O stop técnico é para ação, opção. Porque o stop da ação, da opção, na ação, na opção, você não está perdendo dinheiro, você está perdendo o valor de mercado. Na opção até que sim, mas você tem a trava. Mas na ação, principalmente, você não perde dinheiro, você perde valor de mercado. É diferente. Você continua com o mesmo posicionamento. Se você tem 1.000 ações lá, você continua com suas 1.000 ações. A diferença é que desvalorizaram. Mas continua. Se voltar a subir, você volta a ter valor de mercado. Já no mercado futuro, ou você está ganhando dinheiro ou você está perdendo dinheiro. Simples, simples, simples. Então, se você comprou, invariavelmente ele tem que subir. Se você comprou e ele não subir imediatamente, ou você zera ou você zera. Não tem conversa. Porque o que está em jogo aqui é o seu dinheiro. E antes de pensar em ter lucro, a primeira coisa que você pensa e tem que focar é em proteger a sua conta. Então não tem espaço para erro, para vir contra. Ou ele vai a meu favor ou eu estou fora. Ah, mas eu saio, ele vai a favor? Ótimo, entra de novo. Ah, mas se eu fizer assim, eu vou ficar a semana inteira saindo ou zerado ou com loss pequeno, vou pagar taxa. É melhor você pagar taxa e ter loss pequeno do que se ficar esperando uma operação que não vai a seu favor e quebrar a conta num dia só. E aí, se você tem um dia, 2 dias, 3 dias que você entra e não está indo a seu favor, isso significa que você está com o time errado, ou você está entrando no lugar errado, ou você está entrando atrasado ou adiantado demais. Então você precisa melhorar a sua visão. Então é sempre a busca pelo melhoramento contínuo. Nunca vai subir, eu vou colocar o stop, que é a margem que ele tem aqui, porque vocês se acostumam com ele vindo contra, depois vindo a favor, vindo contra, depois vindo a favor, vindo contra, depois vindo a favor, até o dia que ele vai contra e vocês quebram a conta. É assim ou não é? É ou não é? Então é muito simples. É muito simples, tá? É muito simples. Se você, se vocês entenderem isso, vai ficar claro para você. Agora, se você não entender isso, vai pagar a conta. Vai pagar a conta. Entenderam? Então, o que eu quero dizer aqui? Ou vai a seu favor, ou você está contra. Então, se você entrou, não importa se você entrou na continuação. E aí é o ponto. Esse é o ponto. Se a abertura é aqui, porque a abertura é geralmente no fechamento, porque aqui é um gap. E aí você pega a volatilidade média do período. Suponhamos que a volatilidade média do período seja 2%. E aqui ele já andou, por exemplo, 0,80. Você tem um stop de possivelmente 0,80 aqui, que é o que ele pode voltar. Não é melhor deixar ali? Deixa ele ir. Aguarda ele te mostrar a exaustão. Não entra adivinhando. Entenderam ou não entenderam? Porque quanto mais longe você estiver do preço justo, que é o preço de fechamento, maior a chance dele voltar. Nem que seja para fazer o pullback. Vai ter dia que ele vai direto? Vai, mas não é melhor você ter uma certeza? E como é que eu tenho a certeza? Quando ele mostra para mim a exaustão. E quando é que ele vai mostrar para mim a exaustão? Quando ele tem absorção. Entenderam ou não entenderam? Ficou claro? Hein, pessoal? Olha aqui esse exemplo, ó. Ele subiu. Olha aqui o fundo. Subiu. Aí chegou lá em cima, lá, absorveu, ficou abaixo. Ah, eu tô com medo de entrar aqui. Nós entramos nesse dia aqui, ó. Esse dia foi o que eu falei. Pode vender, lembra? Foi um dia que deu mais de 2.000 pontos, 2.400 pontos. Não tem problema, você ficou com medo, espera a próxima hora. Se a próxima hora passar direto, você pode entrar aqui. Mas se não, olha lá, ela voltou exatamente no ponto de venda, não rompeu? Venda aqui, primeiro alvo aqui, segundo alvo aqui, terceiro alvo 50%, quarto alvo 25%, quinto alvo 100%. Tá aí. Então, a paciência, ela premia. A paciência sempre vai premiar.
né? A paciência sempre vai premiar. Quando você tem paciência, tá tudo certo. Agora, quando você não tem paciência, complica. Compreenderam? Ou não compreenderam? Então, é observar. É menos mouse e mais papel e caneta. Quanto menos você olhar para o mouse, mais chance você tem de dar certo. Quanto mais, ao menos você olhar para o mouse, mais chance tem que dar certo. Agora, você está procurando o gatilho, a compra perfeita. Como é que eu sei que vai subir? Como é que vai no seu... Não. Calma. Entenderam ou não entenderam? Você- Calma. Deixa o mercado te mostrar. Quando você procura gatilho, toda vela é um gatilho. Quando você observa, e olha a coisa simples que eu estou mostrando para você. Quando você observa, deixa ele tá indo, não tem pressa. Vai fazer o lanche, vai fazer uma caminhada. A vela de 1 hora abriu? Ah, rapaz, foi embora, rompeu o fundo. Vou fazer o seguinte, vou fazer uma caminhadinha e daqui a 20 minutos eu volto para ver. Daqui 1 hora eu volto, 40 minutos. No fechamento da próxima hora eu volto. Ah, foi direto. Daqui 1 hora eu volto. Opa, passou, tá em direto? Maravilha. Voltou, olha lá, absorveu. Olha que maravilha. Se absorveu, não houve deslocamento, então possivelmente ele vai fazer o quê? Ele vai voltar. Vamos ver se é verdade? Vamos olhar para o tempo menor. Aqui eu estou no gráfico de 60, né? E aí você vai lá no diário. É fundo do diário? Não sei como é que eu sei. Vamos olhar. Olha para trás. Olha, eu tenho fundo diário aqui. Tá vendo? Ó? Isso aqui é uma vela diária. Isso aqui é uma vela diária. Tem um fundo aqui próximo. E o topo tá lá em cima. Opa, isso é bom, hein? Pode ser. Ficou acima. Gráfico de 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto, 5R, 10R, 15R. Foi lá. Fez o W aqui, é só compra. Compra aqui, stop aqui, primeiro alvo aqui. Segundo alvo aqui, segundo e terceiro alvo aqui, quarto alvo aqui, quinto alvo aqui, sexto alvo aqui, sétimo alvo, pronto lá. Entenderam? Entenderam ou não entenderam? Só isso. Não tem que inventar a roda. Só deixar a roda girar. Não precisa inventar nada. Deixa a roda girar. O problema é que está todo mundo preocupado demais com comprar ou vender. E não é comprar ou vender. Entenderam? E aí eu vou pegar. Eu estou aqui com 60. 60 está aqui mostrando, ó. Opa, não foi? Não foi? Voltou, cadê? Fundo. Esse aqui, ó. Que dia que é esse aqui? Dia 3 de março. Vamos botar no 3 de março aqui, os 5 minutos. Olha lá. 3 de março. 5 minutos. Olha lá. 3 de março, 5 minutos. Olha aqui, ó. Olha que lindo. Aqui tá a absorção, não tá? Aqui tá o quê? Um deslocamento, olha lá. Sem continuação, volta. Aí você marca o fundo. Ele volta lá. Não houve deslocamento, não houve rompimento. Ele vai e volta, fica acima. Compra aqui, stop aqui. Primeiro alvo onde? Aqui, veio. Segundo alvo onde? Aqui, veio. Terceiro alvo onde? Aqui, veio. Só essa compra aqui, só essa compra, stop de 389 pontos nos 5 minutos e alvo de 2.047 pontos. Entenderam ou não entenderam? Se você colocar isso ali no 11R, 12R, você vai ter um stop de 100 pontos com o mesmo alvo. Entenderam ou não entenderam? Alô? Compreenderam? É isso. É somente isso. Aí o dia 3 está aqui, ó lá. O diário está aqui, ó. Tá vendo? Se olhar para trás, ó lá, tem diário aqui, ó lá. Tá vendo?
Está ali, ó, absorção. Então, fica claro, fica evidente. Você está com o 60 como guia. Aí, para ficar melhor, ao diário eu não estou conseguindo ver muito gráfico longe. Vamos lá para o dia 3, que dia 3 está aqui, ó. Olha lá o dia 3. Olha aqui, absorção. E aí a vela 2, que é 1 hora da tarde, já abriu sem nenhuma sombra. Aí então, quer dizer, a vela da 1 da tarde, essa aqui, ó, é a segunda vela de 60 aqui, tá vendo? Positiva, já abre sem nenhuma sombra, é continuação. Enquanto o 60 estiver positivo, você está comprado. Entenderam? Ah, mas os 5 minutos está fazendo zigue-zague. O 60 positivo? Tá, então pronto. Desde que você esteja protegido, tanto faz o que vai acontecer aqui. Entenderam ou não entenderam? Compreenderam? Vamos lá, 12R. 12R, dia 3. Aqui, ó. 12R. Olha aqui o 12R. Tá vendo aqui, ó? Fundo. O rompimento aqui, tá vendo? Ó? Mais baixo, ó. Então aqui ele veio. Olha o falso rompimento. Aí ele volta, fica acima, volta, fica acima, volta. Ficou acima, voltou, não rompeu? Compra. Sua compra é aqui, seu stop é aqui. Primeiro alvo aqui, veio. Segundo alvo aqui, veio. Terceiro alvo aqui, veio. Quarto alvo aqui, veio. Quanto que foi seu stop? Compra aqui, ó. Acima da linha lá do rompimento, falso rompimento. Você comprou aqui, seu stop aqui. 120 pontos de stop. Até aqui, ó, 716 pontos. Entenderam ou não entenderam? E aí, vocês buscaram o gatilho? Não. Vocês estão observando o quê? O verdadeiro tempo. E fizeram o quê? Somente observaram. Aqui começou a absorver, aqui começou a absorver, aqui no 11R lá. Quebrou a estrutura. O que é quebrar a estrutura? Ele estava na estrutura de baixo. Ele quebra a estrutura, volta lá, muda a característica, compra. E ainda voltou aqui, te deu uma nova oportunidade aqui, ó. Aqui, até aqui deu 700, ó. Quem pegou aqui, pegou 716 pontos. Quem não pegou, deu outra chance aqui e foi embora lá. Entenderam ou não entenderam? Alguma dúvida? Hein? Viu como é simples? Viu como é simples? Não tem dificuldade. Não tem dificuldade. Cinco, três, três, sete, 26, 185. Só um minutinho. 5, 3, 3, 7, 26, 185. Então, é só observar. Não precisa inventar nada. É só observar. Só observar. Só observar. Entenderam ou não entenderam? Deixa eu excluir isso aqui. Somente observar. Não tem que inventar nada, não tem que fazer nada além de observar. Só um minutinho. 54895.
Depois eu faço aqui. Então, é só observar, não precisa inventar, só observar. Só observar. Mais nada. Então, junta os três tempos gráficos, pega o tempo maior, e aí onde é que você tem negócio aqui? 60 minutos. Ou eu vou vender, comprar aqui, ou eu vou vender aqui. Pronto, aqui começou a absorver. Que dia que é esse aqui? Dia 4 de março. Aí vamos para o dia 4. A mesma coisa, ó. Esse dia 4 foi o dia que nós vendemos lá em cima lá, que deu mais de 2.500 pontos. Olha aqui, ó. A venda foi aqui em cima, ó. Olha lá, a venda lá em cima, tá vendo, ó? Tá vendo a venda? Olha lá. Essa venda aqui, ó. É isso aqui, ó. Quantos pontos de stop? 133. Até ele fazer o primeiro pullback, ele deu 1.303 pontos. Até o primeiro pullback. Não vendi, perdi. Maravilha. Olha o fechamento dele aqui, ó. Olha a abertura. Não foi aqui a abertura? Foi aqui a abertura, ó. Olha aqui, ó. Abertura foi aqui. Bota ali na abertura. Olha lá. Olha a vela de 60 absorvendo. Que hora que é isso aqui? 11 horas. Maravilha. Vamos lá, 11 horas. 11 horas tá, 11 horas tá aqui em cima, ó. Essa vela de meio-dia. Meio-dia, 11 horas tá aqui, meio-dia. Tá vendo? Próximo meio-dia. Que é essa aqui, ó. Então, ele veio 11h45, 11h55 aqui, ó. Tá vendo, ó? 11h46, veio um fundo. Bate e volta, pronto. Compra aqui, stop aqui, alvo aqui, veio. Compra aqui, stop aqui, alvo aqui, veio. E aí? Só essa primeira compra aqui, só essa primeira compra aqui. Stop aqui. 164 pontos. Alvo 479. Entenderam? Vamos lá. Então, o que eu estava falando? Então é só juntar os tempos gráficos e principalmente tempo maior. Houve a continuação? Não. E como é que eu sei que não houve continuação? Eu vou olhar o quê? Isso aqui, ó. Começou pequeno, parou, voltou fundo. Aqui por si só deu compra. Aqui por si só deu compra. Tá me ouvindo bem aí? Alô? Alô, alô, tá me ouvindo? Tá. Então o que eu estava falando? É, olhar o tempo gráfico, o tempo maior, os pontos de continuação e não continuação, como aqui houve a continuação e aqui não, aqui interrompeu, ou seja, exaustão, e olhar o deslocamento. Então, por exemplo, junto com volatilidade. Então, por exemplo, o mercado iniciou aqui, jogo para frente. Ele veio aqui e até fechou o gap. Olha lá, o que eu falei, não fechou o gap, ele volta onde? Ao fundo. Ele até rompeu o fundo. Falso rompimento. Falso rompimento, a gente sabe que ficou acima da linha de fundo, de mínimo anterior, ele vai voltar. Então, voltou. Rompeu, chegou ao topo, olha lá, não rompeu, voltou aonde? A região do gap. Só que lá, ficou acima de 50% do gap, ele continua. Maravilha. Subiu. Olha o afastamento que ele teve aqui em relação ao topo. Então, a tendência é que ele vai continuar. Então, significa que essa próxima vela, então, teria que abrir aqui e fazer o quê? Isso aqui, correto? Correto? Só que não é o que ela fez. Ela continuou? Não. Muito pelo contrário. O que ela fez? Ela veio aqui, houve a absorção na vela anterior, houve absorção na vela anterior, a próxima mal se deslocou, e essa aqui, ó, até chegou a ficar na máxima da anterior, mas voltou e perdeu. Pronto. Venda aqui, stop aqui, alvo aqui. Rompeu, alvo aqui. Rompeu, 25%. Não chegou porque o dia acabou. Entenderam ou não entenderam? Compreenderam? Por que o mercado
por exemplo, às vezes vai fechar o gap, às vezes não fecha e às vezes vai fechar. E por que eu falei, por exemplo, mais cedo, que se fosse o fundo, se abriu com gap de baixo, posso já abrir com, se começou a subir, já posso comprar? Ou abriu com gap de alta? Se for num topo, posso vender? Pode, porque você tem um topo, um fundo anterior que não foi rompido, ou seja, que respeitou. Ou seja, se anteriormente aquele topo ou aquele fundo houve absorção, significa que aquela região é o máximo de tolerância de risco que os players estão suportando. E aí o que acontece? Se hoje ele abriu e não rompeu, significa que no leilão pré-market, quando houve aquele deslocamento, o spread, para aquela região, eles já estão posicionados bastante, com risco bastante tolerável. E aí o que acontece? Quando eles abrem o mercado, quando o mercado efetivamente abre, todo mundo já com aquele pensamento que todo mundo tem, qual que é? Ah, abriu com gap de baixa, é tendência de baixa, vai descer, não é assim? O que eles fazem? Todo mundo começa a vender prematuramente, eles vão lá e fazem o quê? Eles vão lá e compram. Então, abriu aqui, a tendência que ele vai fechar o gap. Por quê? Você tem um fundo anterior que corroborou isso, não rompeu o milímetro, vai voltar no mínimo 25% disso. E o leilão por si só, ele é a vela zero. Então, se ele abriu com gap de baixa, não é que ele abriu aqui, significa que houve esse deslocamento no leilão, ou seja, eu tenho uma vela que é a vela zero, sempre coloca isso, a vela zero, e a vela 1 não rompeu o fundo dela. Se a vela 1 não rompeu, o que vai acontecer? Ele vai subir. Entenderam ou não entenderam? Entenderam ou não entenderam? Então, repetindo, por que o gap, se ele abrir aqui embaixo e não romper, você pode comprar, ou se ele abrir lá em cima e tiver um topo anterior, você pode vender com o fechamento do gap, no mínimo, em 50%. Lembrem-se, por que eu falo 50%? 50% é um número importante, porque 50% ele significa a exaustão. 25% é acumulação e distribuição, 12% é falso rompimento e 50% é exaustão. Porque o movimento, ele sempre vai buscar, o mercado, ele sempre vai querer buscar 100% da volatilidade do período. Ok? Então, se ele compra isso aqui, a tendência é que ele busque 100% isso aqui para cima. Se ele for só 50%, tem exaustão. E por que existe a exaustão? Não é que eles não querem comprar mais, é que, repetindo, entendam isso, no mercado, para que o mercado suba ou desça, para que o mercado se movimente, ele tem que comprar, ancorar e recomprar. Então, quanto maior for o spread, maior o risco que ele tem. Quanto mais longe do preço inicial de compra ele está, ou de venda, mais arriscado é para ele, mais posicionado ele está. Então, ele precisa realizar parcialmente esse lucro. Por isso que a gente mede os ranges, por isso que funciona tanto, por isso que é 100%. E se ele for só 50%, o que significa esse 50%? Ele chamou todo mundo, ele fingiu um rompimento, porque a busca pela liquidez, ele se posiciona mais, ele toma um risco maior. Mas por que ele toma um risco maior? Para fomentar o mercado, fomentar uma compra ou fomentar uma venda, para que todo mundo comece a comprar ou comece a vender, para que ele faça o quê? Para que ele realize. Porque para ele vender, ele precisa de um comprador, ou para ele comprar, ele precisa de um vendedor. Entenderam? Então, se ele abriu com gap, significa que, por exemplo, se ele abriu aqui embaixo com gap, se ele abrir aqui amanhã com gap, significa o quê? Houve no leilão, a gente vai chamar de vela zero, que abriu aqui e fechou aqui no leilão, na abertura, foi aqui. E se imediatamente após o leilão, na abertura do mercado, a vela 1 não seguiu imediatamente a mesma rota, ou seja, continuou o movimento, ela vai voltar no mínimo 25%, ou ela vai voltar o quê? Para fechar o gap. E aí o gap é importante por quê? Porque o gap é a verdadeira abertura do mercado versus fechamento. Porque a vela ela sempre vai abrir aonde a outra fecha. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui? O gap, porque no leilão já é a vela zero.
E se na próxima, efetivamente, não houver, não romper o milímetro, é venda aqui, porque ele vai fazer o quê? Vai andar 25% ou vir para cá. E aí você tem esse range, e aí os scalpers trabalham dentro desse range sabendo disso, até que enquanto ele não romper aqui ou aqui, o cara vai sempre vender aqui, comprar aqui, vender aqui, comprar aqui. Nunca em um ponto intermediário. Compreenderam ou não compreenderam? Então, quando você entende isso, tira, sai da sua mente, você esquece, você não quer mais saber de gatilho de compra, gatilho de venda. Você não está preocupado em operar, porque você sabe que você só vai ter uma boa oportunidade aqui ou aqui nesse exemplo. Entendeu? Aí se ele romper aqui, vamos olhar qual que é o próximo fundo aqui. Então, ótimo, deixa ele vir aqui. Quando ele chegar aqui, e se ele demonstrar exaustão, eu tenho uma boa oportunidade de negócio. Caso ele não ele rompa, vamos olhar qual que é o próximo aqui. Em algum momento ele vai parar, ele vai entrar em exaustão, por quê? Quanto mais longe ele tiver desse ponto aqui para baixo, maior a chance dele voltar. Quanto mais longe ele estiver desse ponto aqui para cima, maior a chance dele voltar. É muito simples. Entenderam? E ele vai te mostrar. E como é que ele vai te mostrar? Falta de deslocamento, exaustão de movimento. Vamos olhar aqui. A gente olhou aqui, esse exemplo aqui, né? A gente olhou esse exemplo aqui. A gente olhou esse exemplo aqui. Aí aqui também, não continuou. Aí aqui rompeu, não rompeu aqui, ó. Não, olha lá o topo anterior. Venda. Continuou? Não. Compra. Continuou? Não. Venda. Aí deixa embora, ó. Deixa embora. Absorveu. Subiu, só que absorveu de volta. Rompeu? Não. Compra. Rompeu? Não. Venda. Tá vendo? Aí rompeu. Só que aí é o seguinte. Rompeu? Não. Rompeu e absorveu. Compra. Tá vendo aqui o que eu tô falando? Ou não estão vendo o que eu tô falando? Estão entendendo? Então você já sabe o que fazer e onde fazer. E o que move o mercado é o quê? Agressão e absorção. Ou ele está sendo agredido, ou seja, movimento, ou ele está sendo absorvido, contra-movimento, que é o mais forte, que é a exaustão. Então, entender isso muda o jogo para vocês. Olha esse aqui, ele abriu com gap de alta, abriu com gap de alta, abriu aqui era o fechamento, aqui é 50%, olha lá. Vê 50%, olha lá, ele volta. Chegou e ia lá em cima. Só que absorveu tudo, ó. E a próxima, sequer, continua o movimento. Olha lá, fechou o gap, não fechou? Aí ficou abaixo do gap, olha lá. Ficou abaixo do gap, ele vai voltar, voltou. Só que ele rompeu aqui, ficou acima? Não, então ele está rompido, olha lá. E quando ele volta e fica abaixo efetivamente, ele desce. Ele confirma o rompimento. E confirma duas vezes aqui também, ó. Na mesma região, lá. Ó. Tá vendo? Vocês vão saber fazer isso aqui amanhã? Não. Mas se você começa a observar isso vai ficando claro na sua mente. Mas como é que isso vai ficar claro? Você pegar tudo que já tem de passado e observar aí o gráfico parado, não precisa ser replay, só observar esse comportamento. E daqui para frente, à medida que o mercado for formando, a cada vela horária, você fazer o quê? Você observar, né? Olha que interessante. Olha aqui, ó. Esse dia 2, o mercado quase fechou o gap, voltou. Aí fechou negativo. Absorção, agressão, mas sem deslocamento, tá vendo? Pouco deslocamento. A próxima foi lá em cima de novo, sem deslocamento. A próxima fez o contrário, veio e já ficou acima lá. Pronto. Deu compra uma, deu compra duas, deu compra três. Olha lá. Compreenderam? Então, sim, quando você começa a olhar a vela de 60, e principalmente quando você coloca no tempo menor, se você colocar aqui, por exemplo, 5 minutos,
e marcar aqui, acho que eu tenho um indicador que já, o Profit tem, mas acho que eu tenho também. Hora, vou ver aqui, hora virada, virada hora. Aqui, ó, virada hora. Vou colocar ele aqui, ó. Tá aqui, ó, virada hora. Olha que interessante aqui, virada hora. Ele vai marcar as horas aqui, tá vendo? Esse indicador aqui. Tá, é um indicador que eu fiz, mas acho que no Profit já tem ele nativo já. Porque não tinha. Então, olha o que você vai prestar atenção. Aqui é o fundo. Tá vendo, ó? Tá vendo? Marquei esse fundo aqui. E marquei esse topo aqui, por exemplo. Aí aqui, ó, a virada hora. Aqui ele ficou acima. Tá vendo, ó? Gráfico de hora. Na região desse topo. Vou marcar essa máxima aqui também, ó. Então você tá vendo aqui. Aqui nesse dia, ele absorveu uma vez, ele até ficou mais fundo, mas a outra vez ela nem rompeu. Que hora que foi isso? 9, 10, 11 horas. 11 horas aqui, tá vendo? 10h55, 11 horas, 11h30 mais ou menos. Olha só a compra aqui, ó. Tá vendo o que eu tô falando para vocês? A vela da hora. A vela de 9 subiu aqui, ó. Tá vendo? A de 10 parou, a de 11, a de 10 e 10, 10 e 5, 10 e 10, olha lá, não rompeu. Entenderam ou não entenderam o que eu estou falando com vocês? Olha essa vela aqui, já abriu 15 horas, olha lá, no fundo, comprado, olha lá. Compreenderam ou não compreenderam? Olha aí. Vai ficando fácil quando você presta atenção nisso. Olha essa vela aqui, ó. Meio-dia. Abriu, não rompeu um milímetro lá. Olha o quanto desceu. Só aqui, ó, 1.419 pontos. Você tem um topo anterior, um fundo anterior, a vela abriu junto, abriu olha lá. Você tem oportunidade. É só marcar, é só esperar. Olha aqui, ó. Abriu, desceu. Não houve deslocamento aqui. Que hora que foi isso aqui? 11 horas. Olha aqui. 11 horas aqui. E aqui no outro dia, 10 horas da manhã. Tá vendo aqui? Entenderam ou não entenderam? Compreenderam? Então fica fácil quando você faz dessa forma. Quando você coloca dessa forma. Você marca a vela. Olha lá, vamos marcar a vela de cada hora, ver o que ela está fazendo. Chegou no fundo da outra, não rompeu? Vai subir. Chegou no topo da outra, não rompeu? Vai descer. Não precisa inventar. Não precisa inventar o jogo. É só deixar ele te mostrar. Deixar ele te mostrar. Você tem um tempo maior, você tem um tempo menor. E se você tiver confluência desse tempo maior com o tempo menor, aqui, ou seja, o 240, olha esse topo aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Entenderam? Aí você está nesse topo aqui, entre o dia 3 e dia 5, dia 4 para o dia 5, olha aqui, ó. Entenderam ou não entenderam? Aí, sei lá, o 60 foi lá em cima, os 5 minutos já está dando gatilho, é vender. Você procurou gatilho? Não, você marcou. E aí como é que você pode marcar? Como é que você pode distinguir os tempos gráficos aqui? Por exemplo, eu quero ter um gráfico só. Você pode fazer os estudos do gráfico maior intermediário e ter o de 5, de 12R, de 5R, o que você quiser aí no menor. E aí você faz como? Você vem aqui, por exemplo, nesse topo aqui do 240, você vem aqui, aí você clica 2 vezes nela, aí você vai determinar, por exemplo, que o gráfico de 240 vai ter um valor 3 aqui e o gráfico vai ser fúcsia. Pronto. Toda linha fúcsia é o gráfico de 240. E no gráfico de 60, você vê no gráfico de 60 minutos aqui, todo topo fundo que você tiver de 60, por exemplo, eu tenho isso aqui, tudo que for de 60 minutos, você vem aqui, vai ser 2, um pouco mais fina, e vai ser, por exemplo,
azul, aplicar, pronto. Então, todo o topo e fundo de 60 azul. Como é que, ao invés de você ficar copiando linha toda hora, como é que você faz para marcar? Você clica na linha, Ctrl C, Ctrl V, pronto, copiou a linha. Qual que é o próximo fundo de 70 e 60? Aqui. Entenderam? O 240 você faz a mesma coisa. E aí você sabe no gráfico menor aonde é o fundo de 60 e onde é o fundo de 240. Entenderam? Ctrl C, Ctrl V. Aí o próximo fundo é onde? O próximo fundo é aqui, ó. Tá aí. Aqui, vou até apagar esse aqui, ó. Topo fundo de 60. Ctrl C, Ctrl V. Joga aqui, ó. Pronto. Você tá com a região marcada. Aí vou lá no 240, ver quais são os outros. Vem 240. Ctrl C, Ctrl V. Qual que é o outro fundo de 240? Aqui. Ctrl C, Ctrl V. Qual é o outro fundo de 240? Aqui. Pronto. Então você já tem confluência 560 e 240 nessa região aqui, tá vendo? Aí quando você vai lá para o gráfico menor, dentro do mesmo layout, o que você tem? Suas marcações aí. Entenderam ou não entenderam? Aí aqui, ó. Olha sua venda, olha sua venda, olha sua venda. Olha sua compra, 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 olha sua venda. E aí? Entenderam ou não entenderam? Hein, pessoal? Ficou claro? Não fica fácil desse jeito? Olha a confluência aqui. Compra, 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 compra. Compra aqui atrás. Pronto. Você fez a marcação certa. Aí aqui eu estou no gráfico 12R. Pode ser 1 minuto, pode ser 5 minutos. O gráfico que você quiser usar. Aí você fala assim, mas... E eu não sei, eu tô com medo de marcar aqui porque eu marco, mexe a linha. Você vem aqui, ó, botão direito. Travar todos os estudos. Aí você pode puxar pontuação da linha, você pode fazer o que você quiser, que a linha não mexe. Então vai lá no gráfico, Ctrl C, Ctrl V. Qual que é o próximo topo de 60? Eu tenho um fundo aqui, correto? Ctrl C, Ctrl V. De 60 não, perdão, 240. Eu tenho um topo aqui, Ctrl C, Ctrl V. Eu tenho um topo aqui, nessa região, Ctrl C, Ctrl V. Eu tenho um topo aqui nessa região. Pronto, tá marcado aí. Simples. E tem uma máxima, Ctrl C, Ctrl V, nesta região aqui. Ok? Com Ctrl C, Ctrl V, um topo intermediário nesta região aqui. Pronto. Você determinou aqui aonde está o preço, você cercou todo o mercado no gráfico de 60, de 240. E no gráfico de 60, você vai lá, vai corroborando. Onde você tiver fundo ou topo de 60, você vai colocar sua linha. Entenderam ou não entenderam? Então, você tem aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Aqui é topo também. Aqui é topo, região de topo. Coloca um tique abaixo para não ficar uma sobreposta sobre a outra. Tá vendo? Ctrl C, Ctrl V. Qual que é o próximo? Aqui. Tá vendo? Ctrl C, Ctrl V. Por que isso aqui é importante? Porque isso aqui, se ele ultrapassou 240 para um lado ou para o outro, ele vai parar ali próximo de 60. Vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Entenderam ou não entenderam? Ctrl C, Ctrl V. Aqui. Pronto. Deixa eu pegar mais um aqui. Ctrl C, Ctrl V. Pronto, tá aqui. Então você já está
com tudo armado aqui. Seu gráfico está desenhado. Tá aí, ó. Se você quiser colocar o do diário, você coloca, nem precisa. Mas, entenderam ou não entenderam? Quando você chegou agora lá no de 12R, 5 minutos, 1 minuto, 2 minutos, o que você quiser usar aí você vem aqui e faz assim, ó. Travar todos os estudos. Por quê? Agora não mexe lá, ó. Tá vendo lá? Não mexe, ó. Eu posso vir aqui, ó, em cima de uma linha aqui, ó. Ó, em cima da linha, puxar a pontuação, tá vendo lá? Ela não mexe. Se você fizer isso sem travar, o que vai acontecer? Ela vai mexer, correto? Mas travado, ela não mexe. Tá aí. Você já sabe onde é que é compra e venda aqui. Todas as suas linhas de 240 e 60 estão marcadas. Você vai trabalhar no gráfico menor. Então você sabe que, por exemplo, se amanhã, porventura, ele abra sem gap e não rompa 1 milímetro aqui para cima, você já tem venda. Qual que é o seu alvo? Aqui, no mínimo aqui. E se ele abrir acima, possivelmente ele vai buscar aqui. Se ele não romper aqui, você tem venda aqui. Com alvo onde? Aqui. E se romper, alvo aqui ou aqui. Acabou. Entenderam? Ficou claro? Então não tem dificuldade. Eu falei de gatilho aqui? Não. É o que ele vai fazer, por quê? Se ele rompe uma vela, isso aqui é uma vela. E aí é o deslocamento, ó. Houve deslocamento. Vamos colocar uma cor diferente aqui, ó. Daqui para cá, ó. Houve deslocamento, descansou, houve deslocamento, descansou, não houve deslocamento. Tá vendo, ó? Olha a diferença do tamanho dessa perna aqui, do tamanho dessa perna aqui, para o tamanho dessa perna aqui, ó. Não houve deslocamento. Aí ele volta, rompeu? Não, não houve deslocamento nenhum, ó. Tá vendo? Aí ele volta e fica abaixo. Pronto, aqui por si só já é venda. Entenderam ou não entenderam? Viu como você liga tudo? Quando você liga tudo, vai ficando mais claro? Vai ficando mais fácil entender? E aí, quando você entende isso, você está com os pontos aqui visíveis. Eu nem faço isso, preciso fazer isso. Mas vocês estão começando, é importante vocês tenham essa marcação. Não coloca nenhum indicador no gráfico. Esse é um gráfico de estudo, entendeu? Esse é o seu gráfico guia. O indicador, quando na hora que você estiver operando, ele está mostrando onde está tendo defesa, onde tem continuação. Esse gráfico é para te mostrar possíveis zonas de exaustão. E ou alvo e ou entrada. Entenderam ou não entenderam? E aí você sempre vai esperar, nunca jamais, em hipótese alguma. O Ricardo falou que se ele vier, se ele descer aqui, o alvo é aqui. Se ele não romper, ele vai voltar lá. Então o que eu vou fazer? Eu não peguei essa venda aqui. Se eu não pegar essa venda aqui, já vou deixar uma ordem pregoada aqui. Posso? De jeito nenhum, porque ele pode romper e pode vir aqui. Entenderam? Você tem que esperar ele chegar no local, fazer esse tipo de comportamento aqui, ou esse tipo de comportamento aqui, tá vendo? Para você falar assim, realmente não houve mais deslocamento, a tendência é que ele volte. Entenderam ou não entenderam? Nunca antecipe. E jamais, em hipótese alguma, não comprei aqui, não comprei aqui. Vou comprar aqui porque ele está forte. Não, ele vai. Aí você compra aqui, ele volta lá e pega do stop. Compreenderam? Fica muito fácil assim. E aí, sempre dividam. Sempre. Você pode pegar um Fibonacci e colocar nesse ponto. Divide sempre esses ranges por 4. Por exemplo, eu vou pegar o range maior. Aqui é 50% dele, ó, tá vendo? Aqui é 50%. Aqui é 25%. Mais ou menos aqui, ó. Olha lá onde parou, tá vendo? Aqui é 25%, ó. Tá vendo onde ele parou? Porque 25% aqui é zona de acumulação. Entenderam ou não entenderam? Aqui é zona de distribuição. E essa zona aqui é a zona de aceleração.
Entenderam? Não entenderam? Rompeu essa zona, a tendência é que ele acelere. Rompeu essa zona, a tendência é que ele acelere. E aí 25% para baixo também é reacumulação, 25% para cima também é redistribuição. Então ele pode ficar numa zona de 50% para cá ou uma zona de 50% para cá. Por isso que a galera é muito estopada. É muito estopada aqui. Porque o algoritmo entende o seguinte: quando chega aqui, todo mundo começa a comprar porque acha que vai ir, ele volta a buscar stop. Aí todo mundo vende. Aí ele volta a subir, todo mundo compra, ele volta a descer, todo mundo vende, ele volta a subir. E ele fica aqui até que ele gere a liquidez, capte a quantidade de dinheiro que ele precisa, porque ele está aqui fazendo dinheiro, para efetivamente ele mudar de patamar, repetir o processo lá em cima para depois voltar. Entenderam ou não entenderam? Ficou claro? Então, a compra ou a venda não é onde vocês acham que é porque ele confirmou. A compra ou a venda é onde ele parou, porque aonde ele parou é onde entrou o quê? A absorção. Se entrou absorção, eu tenho exaustão, eu tenho ponta contrária, eu tenho realização. E se eu tenho ponta contrária, só existe a absorção, preste atenção que isso é muito importante, só existe a absorção porque eu tenho um volume muito grande de venda ou de compra entrando, longe de uma zona de preço, ou seja, depois de deslocamento, depois de um spread. Então, outra coisa que o meu indicador mostra, que vocês podem prestar atenção, sempre quando você tem uma vela no meu indicador desse tamanho assim, verde, a próxima geralmente é de venda, é ou não é? Por quê? Porque se está entrando força demais compradora, é porque está entrando absorção vendedora, e o mercado vai voltar. Ele tende a voltar. Não é que ele vai virar a mão, mas a próxima vela tende a ser uma vela negativa. E se for o contrário, a próxima tende a ser uma positiva. O mercado, quando ele está em tendência, ele está calmo, porque ele não tem ponta contrária. Por que, que não tem ponta contrária? Porque ninguém entra. Porque não tem interesse. Psst, aí, amor. A formiga ali, ó. Olha lá, na boca dele. Ah, meu filhotinho aqui, o filhotinho querendo ser picado. Então, o que que acontece? Quando tem ponta contrária, quando começa a entrar ponta contrária, é porque entrou volume vendedor aqui. Aí você imagina o seguinte: o mercado veio daqui, aí o fundo era aqui, tá? Aí deslocou, descansou, deslocou de novo, descansou, opa, rompeu, não deslocou. Tá vendo? Olha lá, ele volta, tá vendo? E volta, ficou acima, respeitou, compra aqui, lá. Não tem que ter medo. Quando ele volta para buscar a liquidez, ele prova para você que ele acabou, ó. Aqui era a mínima. Olha lá, rompeu, só que não. Ele rompe, vai lá em cima e volta, ó. Olha lá. Entenderam? Aí ele vai aonde? Na região de 60 minutos. 60 minutos. E aí que hora que é isso? Olha lá, meio-dia. Olha lá, meio-dia. A vela de meio-dia faz o quê? Ó, meio-dia. Olha lá, meio-dia e meia, parou num ponto de 60, no topo de 60. Não vai voltar. Aí que horas? Aqui, ó. Aí 3 horas. Olha aqui, ó. 3 horas da tarde, aqui, ó. 14h55. Fundo duplo. Tchau, meu amigo. Entenderam ou não entenderam? Hein, pessoal? Alguma pergunta? Por isso que a gente acerta tanto. Por isso que todo dia, cedo, logo cedo, todo mundo bate meta. Porque não tem muito o que inventar, não tem o que fazer. É só esperar, ele vai mostrar. Não preciso me preocupar, sair correndo. Ai, meu Deus, eu preciso aqui operar, é compra, agora vai subir, porque o, o fulano de tal da sala já fez 150 pontos, o outro já fez 200, o outro já fez 1.000, o outro já fez 15 pontos no dólar. E eu tô aqui, calma. Não compare você com o outro, porque a sua trajetória é uma, a trajetória do outro é completamente diferente. Você não sabe de onde o outro veio, qual a experiência que ele já tem,
Se ele tem, pode estar fazendo a loucura, e aí você vai querer fazer loucura. Uma das coisas que eu parei de fazer, por exemplo, por que que eu eliminei grupo? O que que acontece no grupo? Dentro do grupo, você vai ter um que tem 10 anos de mercado, um que tem um mês de mercado. Então você tem esse spread aqui. No meio desse spread aqui, você vai ter o cara que ganha dinheiro todo dia. Ele tá lá por quê? Porque ele gosta do grupo que ele aprende na sala. E vai ter o cara que está iniciando e vai ter um monte de gente intermediária. Aí, esse cara que tem 10 anos, ou o cara que tem 6 meses, ou o cara que tem um ano, alguém já está acertando, começa a postar resultado e fala, todo dia, ganha, 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 ganha. Aí todo mundo começa a ir lá no WhatsApp dele, atrás dele, perguntar o que, que ele está fazendo. Eu falo, estou fazendo o que o Ricardo fala, ou então eu tenho um negócio aqui que eu faço assim e tal. Aí todo mundo quer fazer o que ele faz. Só que tem um detalhe, ninguém é ele. Vocês estão entendendo ou não estão entendendo? Entenderam ou não entenderam? Tá ouvindo até hoje, né? O que que Epiteto falou? Que ninguém sofre por nada, mas sofre pelo sentimento que tem daquilo. Eu não sofro pela coisa, eu sofro pelo sentimento que eu tenho daquilo. Pela interpretação que eu tenho daquilo é que eu sofro. Não, eu não sofro pela coisa, mas pela interpretação que eu tenho da coisa. E cada um tem uma interpretação diferente do mesmo contexto. Se eu colocar 100 pessoas para ver a mesma cena do mesmo filme, cada uma das 100 pessoas vai interpretar de uma forma e ninguém vai estar errado, não é? Aquela história de colocar duas pessoas, coloca o número, por exemplo, 6. Do lado de cá, o cara tá vendo 6, mas o cara que tá aqui em cima tá vendo o quê? Tá vendo 9. Quem tá certo? Os dois. Cada um tá vendo a mesma coisa da sua própria perspectiva. Então não tem que ver o resultado do outro. O resultado do outro, no máximo, ele pode te deixar feliz. Poxa, funciona. Se ele chegou, eu também consigo chegar. Só que você tem que procurar o seu próprio caminho. Porque quando você tenta fazer aquilo que o outro está fazendo, só vai dar certo se você tiver exatamente o mesmo raciocínio que o outro tem. Entenderam ou não entenderam? E aí, o raciocínio ele vem da experiência, geralmente da experiência de vida, tudo que passou, porque tudo que a gente faz serve como referência para o que a gente vê hoje, a forma que a gente lidar com as coisas hoje. Então, cada um teve um tipo de vida diferente, uns mais fáceis, outros mais difíceis, uns com mais problemas, outros com menos problemas, outros com mais desafios, outros com menos desafios. Então, são pessoas completamente distintas. Não vai dar certo. Cada um tem que. Por isso que eu faço aqui, você não vê eu falando de setup, e por isso que quando eu opero de manhã, eu falo, ó, a primeira coisa que eu falo, não entre porque eu entrei. Quando eu falar para entrar, vocês podem entrar. Mas se eu entrar sem falar nada, não entre porque eu entrei, porque eu tenho o meu motivo, eu tenho um apetite para risco e é zero, porque ou vai a meu favor ou estou fora. Entenderam ou não entenderam? Então eu não tenho medo, eu entro em qualquer lugar que eu achar que vai, eu vou entrar porque eu tenho o meu motivo, que eu entendo por que que vai, porque eu estou vendo a absorção, eu estou vendo que o mercado vai e efetivamente vai, então eu vou entrar. Mas eu tenho a plena certeza que ele tem que ir a meu favor, porque se ele não for, eu vou sair imediatamente. E, por exemplo, uma pessoa que está começando não vai saber fazer isso. E aí ela fala assim, poxa, entrei lá na entrada do Ricardo, quebrei minha conta. Não é? Como eu também falo, como eu falei semana passada, aconteceu só viu. É uma operação por dia. Eu falo várias entradas porque quem fez, fez. Quem não fez, tem oportunidade de fazer. Mas você fez uma, tá com lucro, põe no bolso, meu amigo, desliga o computador, fica na sala só para você observar, para você aprender. Porque o que, que acontece com uma operação? Geralmente a primeira operação, comigo é legal que eu estou falando que pode acontecer, não tem problema. Mas se você, quando a pessoa resolve fazer a operação, por exemplo, ela compra aqui, aí ela pegou lá 1.500 pontos. Aí ela fala assim: ah, o Ricardo falou que aqui é venda. Falou que se não romper aqui é venda. Aí ele vai fazer o quê? Já está com 1.500 pontos, ele quer vender aqui. Só que ele vem, volta e começa e conta. Aí a pessoa não sai e devolve tudo. Então, se você fez a operação vencedora, não tem segunda operação. E a perdedora? Também não tem segunda operação, a menos que você perdeu zero. Ou seja,
Veio quanto você saiu, você está muito pouco negativo, vale a pena. Mas mesmo assim, você não entra no mesmo lugar, você não entra no mesmo horário, você deixa o mercado mostrar uma nova oportunidade. Nunca se refaz uma entrada no mesmo momento. Nunca se entra na operação imediatamente após sair da outra. Porque senão você está entrando na segunda operação pelo motivo da primeira. E a chance de dar errado é muito grande. Mas é muito grande mesmo. Quantas e quantos de vocês já não ganharam dia de manhã e devolveram à tarde? Já não ganharam a primeira operação e na segunda perderam. E na terceira quebraram a conta. Então, isso aqui é matemática. Isso aqui, e a forma que eu ensino a vocês a enxergar no mercado, é para que vocês entendam que o mercado é busca por oportunidade. E aí eu tenho que entender aonde eu tenho as melhores possibilidades de o mercado ir a meu favor. E aí o que que faz o mercado andar? Agressão, absorção. E essa agressão vai respeitar o preço. O preço está de acordo com o preço vai determinar a, mais a sua alavancagem, vai determinar a média de risco, ou a volatilidade que o player aceita, porque aqui o comprador ele está sempre comprando e apregoando, está sempre mais comprado, o vendedor está sempre mais vendido. Então ele vai ter um limite, ele vai ter um spread aceitável, ou seja, aquele que é o limite de risco que ele aceita por período. Porque além daquilo ele está muito posicionado e ele não vai ficar mais posicionado além do que ele necessita, além daquilo que é plausível. Então sempre vai haver pullback, porque sempre vai ter gente comprando mais caro e ele vai realizar porque ele vai fomentar a compra para vender ou vai fomentar a venda para comprar. Então quando eu entendo isso, e isso acontece no movimento vela a vela, ou seja, repetindo, né? Se uma vela sobe e continua tendo agressão, ela vai continuar subindo. Se ela começa a subir, até vai, mas volta e começa a entrar sombra positiva, o mercado está entrando em exaustão. Ele começou a realizar. E a partir do momento que esse movimento, esse deslocamento acabar e ele começar a ficar negativo, acabou, meu amigo. Aqui já era. Ele vai testar que não rompeu. Opa, o mercado mudou a polaridade. Então, enquanto eu tenho sombra positiva, eu tenho mercado vendedor, e enquanto eu tenho sombra negativa, eu tenho mercado comprador. Entenderam? Ou não entenderam? Ficou claro? Só isso. Por isso que suporte e resistência também não é aonde é um topo ou um fundo anterior. O topo ou fundo anterior mostra que ali houve uma absorção. Mas não significa que ele vai ser agora. Foi ontem, foi anteontem, foi a semana inteira, mas hoje não significa. Porque, por exemplo, suponhamos que esse aqui seja o range. Enquanto ele abrir aqui, aqui possivelmente vai ser porque é a tolerância máxima. Enquanto ele abrir aqui, aqui vai ser o suporte porque é essa tolerância máxima. Mas se ele abrir aqui com gap de alta, ou baixo, não importa, pode ser que ele vá 50% disso para cima, ou pode ser que ele vá 50% disso para baixo, porque ele vai buscar sempre 100%. Então ele vai passar direto aqui, ou vai passar direto aqui, vai ter uma nova região de suporte ou resistência. Ou pode ser que ele abra já rompido aqui, vai buscar 100% para cima, ou rompido aqui, ou 100% para baixo. Não importa. O que importa é que ele sempre vai ter uma tolerância. É por isso que quando eu faço aquele quadradinho, ele rompe, sempre dá 100%. Se eu fizer no vela a vela, dá sempre 100%. Do jeito que eu fizer aqui, ele sempre vai dar 100%. Por quê? Porque a tolerância é a mesma. Entenderam ou não entenderam? E aí, se eu sei que isso existe, eu vou marcar o tempo maior, por isso marcamos 240, 60 diário. Aqui eu nem coloquei o diário, porque o diário já está visível lá. Porque eu vou esperar o tempo maior, que no tempo maior ele vai estar muito posicionado. E se eu tiver uma confluência de um tempo maior com o tempo intermediário e o tempo menor começa a mostrar efetivamente o retorno, ou seja, ele estava descendo, houve exaustão, parou, voltou, não rompeu, compra. Aí ele estava subindo, houve exaustão, parou, voltou, ficou abaixo, venda aqui também. Entenderam ou não entenderam? Entenderam? Por quê? Se houve esse spread todo, a chance de eu pegar uma boa pontuação
diante desse spread, de tamanho desse spread, com a confluência de tempos maiores, intermediários e menores, é muito grande. A chance de eu acertar é muito grande. E levando em consideração que a cada 10 vezes que ele chega ao topo ou ao fundo anterior e não rompe imediatamente, 9 dessas 10 vezes ele vai voltar pelo menos 25%. Se eu sei disso, eu quero 25%. Você prefere 25% de uma vela de 1 minuto ou 25% de uma vela de 1 hora? Ou de um dia? Não é? Qual que você prefere? Entenderam aqui? Fica muito fácil você entender o que, é que você precisa fazer aqui. Então a busca aqui não é pelo gatilho, não é pela operação. Eu não estou preocupado em operar. Eu estou mapeando aqui as regiões de possibilidade, e vou aguardar ele chegar nessas regiões e me mostrar a possibilidade. Aí eu entro. Entenderam ou não entenderam? Compreenderam? Qualquer coisa diferente disso, tanto faz o que ele está fazendo. Ah, ele está subindo, vai com Deus. Ele está descendo, vai com Deus. Ah, hoje é payroll. Sexta-feira, vocês viram a gente operando payroll? Subiu 74 pontos do ponto que eu falei que era compra. 74 pontos. E todo mundo com medo. Eu falei que ia subir, não falei? Quem lembra? Sexta-feira. É ego? Não. É muito simples, o preço desconta tudo. E se não romper um fundo, não importa se é payroll, se é calendário econômico, não é a notícia que faz o mercado, é o mercado que faz a notícia e o preço desconta tudo. O mercado ele não é solto, descontrolado, aleatório. O mercado é preço, o dinheiro está em jogo. E onde tem dinheiro, tem organização. Porque onde existe desorganização, existe pobreza. Entenderam ou não entenderam? Ninguém quer perder dinheiro. Então, entender isso aqui te tira de um monte de armadilha. Não existe lucro infinito, não existe. Você não está numa aposta no jogo onde ganha aquele que faz mais. Você não está apostando com ninguém, porque não existe aposta. Você está aqui para auferir lucro, buscar oportunidade de obter lucro dentro desse mercado. Então você tem que entender como esse mercado funciona, por quê, e aí você vai entender aonde você tem as melhores chances de dar certo. E aí, o que vier, o que ele te der, pegue, porque vai ter dia que ele vai te dar pouco, quer dizer, na maioria dos dias vai ser pouco para médio, para intermediário, 90% dos dias, e vai ter dia que ele vai te dar muito. E o dia que ele não te der, você está fora. Porque isso é matemática, isso é muito simples. Primeiro eu protejo o que eu tenho. Se eu consigo proteger o que eu tenho, eu consigo crescer. Se eu não consigo nem proteger aquilo que eu já ganhei, como é que eu vou crescer? Né? Concorda comigo? Então não tem uma disputa, não existe disputa emocional aqui. A disputa aqui é financeira. Ou seja, é o seu dinheiro e a sua competência versus o mercado. Você já é a ponta perdedora por ser a ponta mais fraca, porque a gente não tem poder de movimentação de mercado. Então, se eu não tenho poder de movimentação de mercado, eu tenho que entender como o mercado se move para eu ir com ele, não contra ele. Não é o que eu acho que funciona aqui, é o que ele faz. Eu tenho que pensar com a cabeça dos players. Eu tenho que entender a forma que ele se comporta aqui e praticar o rapport. Quem sabe o que é rapport? Espelhamento. Entenderam ou não entenderam? Eu tenho que agir igual. Aonde tem liquidez, eu estou entrando junto com a liquidez, a favor da liquidez. Eu não quero ser liquidez, eu quero fazer a liquidez. Entenderam? Eu quero me alimentar dela, não ser alimento dela, que é o que todo mundo é. Porque está todo mundo o tempo todo vendendo aqui quando rompe, comprando aqui quando rompe. Ah, porque é uma média de sei lá o quê, mais uma média de sei lá o quê, mais o IFR aqui,
mais um MACD. Tá, isso mostra evento passado. Evento passado não é garantia de evento presente, muito menos futuro. Tá certo, tá lindo, pode acontecer? Pode. Mas e aí? Se o MACD, o IFR, o OBV, sei lá, o ADX, tá te dando a média, tá te dando essa entrada, só que o mercado é 2% em média, estou dando esse exemplo, de volatilidade. E o mercado já andou 1,90%. E deu esse gatilho de compra, você vai fazer? Vou porque a média, porque não sei o que, eu não faço. Se eu sei que o mercado saiu daqui e veio aqui, ou eu vou comprar o mais próximo disso aqui, ou eu vou vender o mais próximo disso aqui. Qualquer coisa diferente disso, vai com Deus. Sabe por quê? Porque pensa o seguinte, vamos lá. Você não comprou aqui, você não comprou aqui, você não comprou aqui, no 60. Não tem problema. Ele vai mostrar para mim em exaustão em algum momento. Aí olha que interessante. Ele desloca, descansa. Desloca, descansa. Deslocou menos, descansou. Deslocou nada, descansou, não deslocou nada. Acabou. Olha lá. Olha como a paciência paga. Compreenderam ou não compreenderam? Deixa ele embora. E aí corrobora com a frase de Warren Buffett. O mercado se resume a gente impaciente transferindo dinheiro para gente paciente. E você acha que quando você está ganhando dinheiro aqui, você está ganhando dinheiro? Quando você está ganhando, quem ganha dinheiro é criança e mendigo. Quando você está oferindo lucro aqui, pela sua competência, você está tirando dinheiro de banco? Não. Você está tirando dinheiro do pedreiro, do Uber, do cara que está lá no escritório dele lá e resolveu operar porque ele não aguenta mais o escritório, do cara que está lá na empresa dele e resolveu virar trader porque ele quer sair do emprego, porque ele quer aposentar. Dessa pessoa que você está tirando dinheiro. O banco não perde. Então você está tirando dinheiro de outra pessoa física, de outro varejo, do varejo. Mas ou é isso, ou você vai virar filantropo do mercado, vai continuar dando dinheiro para todo mundo. E aí você decide. Ah, mas eu tô, agora que eu fiquei sabendo disso, eu tô com dó. Então sai do mercado, meu amigo. Monta uma casa de caridade que vai dar mais certo para você. Aqui é competência. Competência e paciência. Quanto mais vocês focarem em operar, menos certo vai dar. Menos vai dar certo. Menos trades a favor vocês vão ter. Menos dinheiro vocês vão aferir. Muito pelo contrário, vão viver, vai ter 5, 6 dias maravilhosos e um dia quebrando conta. Mais 5, 6 dias maravilhosos e um dia quebrando conta. Mais 10 dias maravilhosos e um dia quebrando conta. A história sempre se repete. Agora, não tô nem aí para o que o mercado faz. Deixa ele ir para cima, deixa ele ir para baixo. Quando ele entrar em exaustão, eu vejo o que eu faço. Pronto. Ele vai começar a te mostrar. E aí você começa a observar o comportamento dele. Você já aprendeu hoje como é que você faz a marcação? Eu posso fazer marcação de 5 minutos, 10 minutos? Pode, não precisa, vai ficar um monte de linha desnecessária, porque o que importa pra gente é a virada de hora e o ponto maior, diário 240. Entenderam ou não entenderam? Compreenderam? É onde você tem as melhores oportunidades, porque a virada de hora e junto com o tempo maior 240, e principalmente diário, é virada de volatilidade, é extremo de volatilidade. Ou é início de volatilidade ou é extremo de volatilidade. Então, é onde o preço tem uma marcha de deslocamento com o menor stop possível. E tem a maior assertividade. A cada 10 você vai acertar 9. Então, se eu sei isso, qual que você prefere? Ter paciência de esperar chegar nessas regiões aqui e ter 90% de chance de assertividade, ou tentar ficar desviando o topo fundo no meio disso aqui e virando liquidez. Ah, não, vou esperar ele confirmar. O que é que eu esperei confirmar? Ele está descendo. Agora ele confirmou, porque ele rompeu o fundo e não vai voltar lá. Aí você vende aqui. Aí, assim como você, todo mundo pensou. Igualzinho a você. Aí ele faz o quê? Ele volta lá, pega o stop todo mundo. Depois que pegou o stop todo mundo, ele... E aí você já sabendo disso, eu sabendo disso, e quem é inteligente
para entender isso, porque você não precisa de inteligência, só precisa de percepção. Vai esperar o quê? Ao invés de vender aqui? Não, eu não vendi aqui. Se ele voltar aqui, eu vendo aqui. Se ele não voltar, vai com Deus. Eu vou esperar ele chegar lá embaixo. Entenderam? Porque a gente vende aonde é o stop da galera. A gente compra aonde é o stop da galera. Onde está todo mundo estopando é onde a gente está entrando. Entenderam ou não entenderam? Ficou claro? Alô? Então, o que vocês precisam fazer agora? Façam essas marcações, lá 240, 60 minutos. E se quiser fazer o diário também pode fazer. Você vem aqui no diário, ó. Diário. Aí você coloca. Vai ficar muita coisa, né? Eu acho que 240 e, e 60 já é bastante. Mas não tem problema. Você pode colocar aí, por exemplo, tá fluxo e coisa, coloca outra cor. Um verde, um vermelho. Coloca uma espessura maior ou uma forma diferente de traçado. Para você saber distinguir qualquer qual. E quando houver, sempre que houver a confluência, é a maior oportunidade. Porque se houve confluência de um tempo maior com um tempo menor, quanto maior o tempo, significa que maior foi o spread. Se maior foi o spread, significa que maior é o risco que esse player tomou. Se ele está com um risco muito grande, maior é a chance que ele tem de fazer pelo menos uma parcial nessa região. E aí é a sua chance, é a sua deixa. Né? E aí como é que eu vou olhar no tempo menor? Vamos lá para 5 minutos, por exemplo. Eu vou olhar a exaustão, ó, deslocamento forte. Aqui houve uma lateralidade, um descanso, deslocamento, descanso. Olha lá, não deslocou, tá vendo? Ó? Olha a diferença dessas velas aqui para essa última aqui. Tá vendo? Aí aqui, ó, a próxima já abre, vem 25% e perde. Ó, vendo aqui. Alvo aqui. Tá vendo? Ou não estão vendo? Ó, deslocou, aí voltou mais baixo. Ó, aqui gera venda. Aí deslocou, voltou mais baixo. Deu outra oportunidade. Aí deslocou, não voltou. Deslocou, aí diminuiu. Mas deslocou, mas já diminuiu o deslocamento. Aí já começou a entrar ponta contrária. Deslocou? Não deslocou. Parou, voltou, respeitou? Compra aqui. É a vela de 60. Olha lá onde foi. Estão compreendendo ou não estão compreendendo? Muito simples. Muito simples mesmo. Muito simples mesmo. Uma coisa que eu aprendi com o Brooks, eu falo muito aqui, é isso aqui, ó. Essa questão de deslocamento eu aprendi a observar com ele. Não dessa forma que ele explica, porque ele não fala desse jeito. Ele fala o seguinte: da forma que uma vela fecha, o mercado em tendência, geralmente 80% das vezes que o mercado está em tendência, a forma como a vela anterior fechou, a próxima que está abrindo tende a seguir. Somente 20% das vezes ela efetivamente volta. Isso em tendência. No mercado lateral é o contrário, tá? Então, aí ele falou assim, poxa, 80% das vezes ela tem a chance de continuar. Então, se o mercado lateral contrário, ou seja, 80% das vezes a vela volta e somente 20% das vezes as velas continuam, ou seja, somente 20% dos rompimentos são verdadeiros, entendeu? 80% é falso. Entenderam ou não entenderam? No mercado lateral, que é basicamente o nosso mercado, tá? A tendência, ela existe, a tendência só no tempo menor, no fractal menor. Mas no fractal maior, quando você coloca lá no diário, você não tem tendência, você não tem vela sequencial. Vocês já perceberam isso ou não perceberam isso? Hein? E aí, o Albrooks ensinou que o mercado é 3, 5, 8. O que é isso? 3 velas, 5 velas, 8 velas. 3 pernas, 5 pernas, 8 pernas. 3 dias, 5 dias, 8 dias. 3 meses, 3 semanas, 5 semanas, 8 semanas. 3 meses, 5 meses, 8 meses. O que significa isso? O ciclo do mercado.
90% das vezes, 90% das vezes, ele fica entre 3 e 5. Somente 10% das vezes ele está em 8. Ou seja, 90% das vezes ele vai se movimentar entre 3 e 5 velas, 3 e 5 pernas, 3 e 5 dias, assim consecutivamente, antes de um pullback. E quando você olha para o mercado, porque acima de 5 é uma tendência muito forte. Somente 10% das vezes ele vai ter interesse forte. E se você contar aqui, se você pegar qualquer tempo gráfico e contar, você vai ver o quê? 1, aí já teve um retorno. 1, 2, 3, retorno. 1, 2, 3, retorno. 1, retorno. 1, lateralizou com retorno. Entenderam ou não entenderam? Aí vamos contando. 1, 2, 3, retorno. 1, retorno. 1, 2, 3, retorno. 1, 2, retorno. 1, 2, 3, 4, lateral, retorno. Entenderam ou não entenderam? E aí, o que significa isso? Quanto mais velas eu tiver a favor da direção, juntado ao deslocamento ou a falta dele, maior a chance que eu tenho de o mercado fazer o quê? Ter pelo menos um pullback ou reverter. Compreenderam? E aí eu uno isso à absorção, à agressão, mais versus a absorção, fica claro. E o que é absorção? A sombra. Quanto maior a sombra, maior a chance de o mercado ir na região da sombra. Se o mercado tem acima de 60% a vela, mais de 60% dela é sombra, meu amigo, pode ter certeza que possivelmente a próxima vai continuar na direção da absorção, ou seja, na ponta contrária que ele estava anteriormente. Entenderam? Compreenderam ou não compreenderam?